Boa noite, pessoal do 7º semestre de Agronomia. Sejam bem-vindos para mais uma aula nossa. Lembrando vocês que é a nossa penúltima aula, tá? Temos mais uma aula no próximo ciclo, mas vai ser para aula de fechamento. E aí depois nós vamos começar a pensar, acordar, negociar sobre avaliação, tá legal? Para nós encerrar com chave de ouro esse semestre, que vocês vão poder falar, contar para os vossos filhos, netos e bisnetos, se Deus quiser. Que vocês viveram a pandemia. Viu que chique? Isso não é para qualquer um, não. Tá? Pessoal, aproveitando também para dizer que vocês, após essa aula, que está sendo gravada, eu vou colocar ela no Moodle. Na verdade, eu coloco no YouTube e disponibilizo o link no Moodle. E vai ter um exercício para vocês, uma atividade. Não sei qual é o termo melhor, mas para vocês resolver sobre essa aula. Tá legal? Como sempre, se tiverem dúvidas, a qualquer momento, tá? Dessa aula, e depois da aula, podem me mandar WhatsApp, podem mandar e-mail, podem mandar sinal de fumaça, tudo que eu tento ajudar vocês. Na verdade, eu ajudo vocês, né? Só que normalmente eu tento dar uma forçadinha que vocês pensem um pouquinho mais. Tá legal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Que se quiser pode reclamar, mesmo estando gravado aqui. Alguma cobrança para com o professor? Não tem problema, eu não marco aluno, tá? Pode fazer a cobrança, não tem problema. Tudo é para nós melhorarmos. Ninguém quer se comprometer, é? Acho que não temos reclamações aqui. Então tá jóia. Mas se tiver, não tem problema, tá? Não tem problema. Bom, povo, então, vamos lá. Vamos para a nossa aula. Macroeconomia, eu estou chamando ela de macroeconomia aplicada ao mercado rural, tá? Ou a economia rural, tanto faz. Dá na mesma, tá? E eu queria lembrar vocês que todo o sistema econômico, quando nós falamos na economia de um país, nós estamos falando num sistema econômico, ok? Estamos falando em um sistema econômico. Esse sistema econômico, para nós, ele se apresenta como uma instituição chamada mercado. Essa instituição chamada mercado que vocês estão vendo aí, ela é formada por duas formas de avaliação. Uma avaliação microeconômica e uma avaliação macroeconômica. São duas formas de tratar esse sistema econômico e tentar trabalhar esses dois ambientes, um ambiente microeconômico e outro ambiente macroeconômico, com vistas, com o objetivo de melhorar o sistema econômico, a economia de um país e a vida das pessoas. Tá? Sempre é assim. Lembrando para vocês o quê? Quando nós tratamos do ambiente microeconômico, nós estamos analisando o mercado, de um ponto de vista mais específico, ou como o termo próprio está dizendo, mais microeconômico, do qual o que interessa aí é o comportamento do consumidor e o comportamento do produtor. Bom, comportamento do consumidor, conforme nós já vimos, o consumidor é aquele agente no
qual ele está sempre buscando a maximização dos seus benefícios. E a maximização dos seus benefícios é ele consumir mais. Quanto mais ele consegue consumir, mais satisfeito ele está. Por quê? O consumo é a forma desse cara atender suas necessidades. O consumo é a forma dele atender às suas necessidades. Por que as pessoas querem comer mais? Porque elas têm necessidades fisiológicas de sobrevivência, e para sobreviver tem que se alimentar. Por que elas querem se alimentar melhor? Porque, já superada a questão fisiológica, elas querem ter uma melhoria na qualidade de vida. E aí elas procuram consumir produtos de melhor qualidade. Mais ou menos, Marcelo Furtado? Matheus? Oi, professor. É mais ou menos assim? Entendeu ou não? É isso mesmo. É isso mesmo? Então tá. Vamos lembrar o seguinte, né? Quando nós não temos dinheiro, nós queremos ter um pouco de dinheiro para fazer um churrasquinho, né? Quando não temos dinheiro e nos aparece uma grana, nós fazemos um churrasco com a carne que der no nosso orçamento. Mas quando melhorar a nossa condição de vida, nós vamos sair do churrasco da chuleta e vamos querer fazer churrasco de picanha. Não é mais ou menos isso? É isso aí, professor. Então tá. Temos que lembrar que todos funcionam assim. Em determinados momentos o comportamento do consumidor muda porque as variáveis que afetam o seu consumo mudam, né? Os seus gostos mudam e aí o comportamento do consumidor muda, né? Nós temos, que eu sei, na nossa turma nós temos, né, uma colega, tá, que gosta de muita aventura, né? A Bárbara é a mulher que faz o rapel, né, Bárbara? Uai, por enquanto tá sendo mais ou menos, né? Pois é aí que eu ia dizer, por enquanto. Daqui a pouco ela arranja um namorado que não gosta desses esportes radicais, vai fazer ela ficar em casa Misericórdia, essa boca pra lá. cuidando das crianças, do cachorro, Tira fazendo essa boca tricô. Bate na Ela troca madeira. de namorado. Hã? Você troca de namorado. Troca de namorado, mas não fica sem fazer, não. Então tá legal. Bom, entenderam. A questão do produtor é a mesma, né? O produtor também tem comportamentos relativos à produção, relativos a essa oferta, né? Ou seja, ele vai querer produzir sempre aquele produto ou aquele serviço que lhe dá mais retorno, certo? Então, o que acontece? Se ele tem possibilidade de escolher o que ele vai produzir aquele bem que ele vai remunerar melhor. Isso líquido e certo. Quando algum produto vai lhe remunerar com menos margem, ou vai lhe remunerar pior, vamos dizer assim, ele deixa de ofertar. Porque ele vai tentar... A Bárbara chegou até a sair de sala de aula, viu? Porque ele vai tentar, ele vai abandonar aquilo que lhe paga pouco, lhe rende pouco, e vai ofertar aquilo que lhe dá mais lucro. Tranquilo. Então, essa é a análise de mercado, com ambiente microeconômico, e que é pautado basicamente pela demanda e pela oferta.
aumentou a demanda e a oferta continua a mesma, os preços sobem. Aumentou a demanda, as pessoas estão consumindo mais e o produtor não conseguiu ofertar mais, o preço aumenta. Agora, se a demanda aumenta, mas a oferta aumenta em proporções maiores, ou seja, a oferta aumenta mais do que a demanda, os preços declinam. Se a demanda cai, as pessoas deixam de consumir, ou por falta de dinheiro, ou porque mudou o gosto, ou por qualquer outra questão, e a oferta continua a mesma, o preço cai, porque sobra produto. Ao contrário de antes, é óbvio, né? Então, sempre o mercado está sendo regulado por essa questão de demanda e oferta. Ok? Certo? Porque que agora, eu não me lembro se é agora, se já está acontecendo, ou é daqui umas semanas ou uns meses, porque que o preço do baru vai cair, ou está caindo aí na nossa região do Iporá. Chegou a época do baru. Chegou a época do baru, me disseram que por condições climáticas ele produziu mais, tem mais produto, o que vai acontecer? O preço, obviamente, vai declinar. Exceto que se consuma muito mais do que está ofertando, há uma tendência do preço cair. É a questão das sazonalidades. Época de safra, o preço cai porque a oferta amplia. Época de entre safra, o preço sobe porque a oferta declina. Esses períodos safra e entre safra, nós na economia definimos isso através da sazonalidade. Os períodos em que tem mais produto e os períodos que tem menos produto. E que para nós é muito... Oi. E quem tem a possibilidade de armazenar vai conseguir manter, né? Aí daqui um dia ele ganha mais em cima da... Isso mesmo, Amanda. E aí que eu acredito muito em vocês, futuros agrônomos, que dominam isso, né? Que os pais de muitos de vocês, os avós de muitos de vocês não dominavam. De saber conseguir criar tecnologias e se adaptar a novas tecnologias que permitam isso, né? Utilizar a comercialização, os instrumentos de comercialização a favor do produtor, a favor de vocês, né? Então, eu sei, alguém, vamos dizer que a Stephanie aí é produtora de abacaxi. Chega na época de abacaxi, ela não consegue vender todo o seu abacaxi que tem, né? Qual é a forma dela ganhar dinheiro comercializando na entre-safra? Armazenando. Aí alguém vai dizer, Ortiz, enlouqueceu, como é que vai armazenar? Como é que vai armazenar abacaxi? Não sei, vai congelar e a fruta, não sei. Aí também nós podemos pensar em industrializar, transformar isso em polpa, né? Que é uma forma de diferente, mas é uma forma de comercialização. Vocês estão me entendendo? Então, isso é análise de mercado, ambiente microeconômico. Mas o mercado também, o sistema econômico, tem que ser avaliado por questões macroeconômicas, que é a análise daquelas variáveis de impacto maior, eu não diria impacto maior, mas impacto mais abrangente. Situações de fora, na economia nós chamamos de variáveis exógenas, variáveis de fora, que podem impactar sobre esse mercado, sobre esse comportamento do consumidor, sobre o comportamento do produtor, e que daí, por obviedade, vão afetar esse mercado para melhor ou para pior, ok? Certo?
Bom, essas variáveis maiores é o que nós já falamos na aula passada e nós vamos voltar a falar nessa, tá? Então, vamos dar sequência. Alguém tem dúvida? Alguma coisa? Joia. Se ficam calados é porque não tem dúvida e eu posso ir à frente. Vamos combinar assim, tá bom? Certo? Legal. Então, eu errei aqui, mas vamos tentar trabalhar. Na macroeconomia, o que ela trabalha? O que interessa para a macroeconomia? Para a macroeconomia, interessa todas as variáveis, interessam todas as variáveis que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Tá? E nesse contexto, os aspectos que a macroeconomia trabalha são renda, produção, emprego, renda, produção. Caiu fora a apresentação aí, gente? Caiu, parece. Então, peraí. Tá. Então, vamos voltar lá. Os aspectos que interessam, no qual a macroeconomia vai se dedicar. Vocês estão enxergando? Joia, então, né? Sim. Uhum. Legal. Renda, produção, emprego, inflação, comércio exterior. Por que renda melhora a qualidade de vida das pessoas? Tá, Larissa? Oi? Por que a renda melhora a qualidade de vida das pessoas? Se ganha mais, compra mais, vive melhor. Assim por dizer, né? E isso tem acesso a coisas melhores ou tem acesso a mais serviços, né? Uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, né? Uma boa aposentadoria, né? Aquele período da velhice, etc, etc. Bom, mas também, se quer impactar sobre renda, vai ter que pensar em impactar sobre produção, porque a renda das pessoas é uma variável de resultado da produção. A renda é sempre resultado da produção. Quanto mais uma pessoa produz, mais renda ela tende a ter. Quanto mais uma pessoa produz, mais renda ela provavelmente terá. Né? Então nós poderíamos pensar assim, vamos produzir mais para ter mais renda. Perfeito. Como nós faríamos isso? Nós poderíamos pensar, vamos trabalhar mais horas por dia. Vamos trabalhar mais horas por dia, vamos ter mais renda. Boa, interessante. Mas será que não vai chegar um momento que nós estaremos muito cansados, né? E que iremos produzir menos, mesmo estando trabalhando mais horas? Sim. Né? Então, nem sempre produzir por mais tempo é a alternativa. Talvez nós pensarmos em trabalhar a melhor produção, ser mais eficiente, ou produzir com maior valor agregado. Entendendo isso, Daniela? Mais ou menos. Professor, você falou meu nome? Sim, senhora, Daniela Farias da Silva. Não, é porque eu tava vestindo roupa aqui, eu acabei de chegar em casa. Beleza, viu? Multifunção.
Tomando Repete, banho, por favor. trocando. Vamos lá. Nós estamos falando que renda melhora a qualidade de vida das pessoas. Perfeito? Ah. Joia. Joia. Como é que se faz para ter mais renda? Trabalhar mais. Ah, sim. Produzir mais, correto? Correto. Como que nós produzimos mais? Aí nós podemos pensar, trabalhar mais horas, Sim. não é? Perfeito. Mas será que essa é a melhor alternativa? Será que é produzir mais, produzir por mais horas ou produzir produtos com maior valor agregado? Eu fico com produzir com maior valor agregado. Muito bem. Produzir por mais horas ou produzir com mais tecnologia? Mais tecnologia. Ah, então eu estou pensando na Daniela. A Daniela, que eu não sei se é verdade, mas vamos lá, fez técnico agrícola. Se ela fosse trabalhar... Tá, mas supondo, tá? Aham, sim, sim. Técnico agrícola vai trabalhar 8 horas por dia, num mês vai ganhar R$2.000. Estou chutando. Uhum. Né? Bom, aí para te ganhar mais que os 2.000 como técnico agrícola, o que tu tinha que fazer? Trabalhar além das 8 horas. Mais. Exatamente, trabalhar 10 horas, 12 horas, enfim. Mas não, a Daniela pode ganhar mais trabalhando 8 horas. O que ela vai ter que fazer? Se especializar, virar uma agrônoma. E aí, ela vai trabalhar as 8 horas e vai ganhar 10.000 por mês. Amém? Né? 10.000 mais alimentação, mais habitação, mais carro da empresa e mais telefone. E mais plano de saúde, né? Mais bonificação por resultado. Tá? Amém. Então, pois é, então, para ter mais renda, tem que produzir mais. Mas aí nós temos que pensar as formas de produzir mais. Né? Os antigos, os produtores antigos, tinham a visão, eu vou dizer, não ultrapassada, mas antiga, né? Que tinha que ter mais riqueza para comprar cada vez mais terra. Né? Era o que era mais rico era o que tinha mais terra. Aí aumentava a área, aumentava o tamanho da propriedade, aumentava o tamanho da propriedade, mas a qualidade plantada começava a declinar. Porque ele tinha muita terra e tinha pouco recurso para aplicar tecnologia nessa terra. Hoje o que nós vemos, né, é alguns produtores partindo por uma estratégia um pouco diferente, que é o quê? Não querer ampliar a sua produção por extensão territorial, mas ampliar a produção por tecnologia. Mais e mais tecnologia, que obviamente necessita de capital, produzindo em uma extensão de terra potencialmente menor. Legal. Então, vejam que isso é macroeconomia. A macroeconomia tem que trabalhar condições de ampliar a renda, condições de ampliar essa produção. A estratégia, a escolha das pessoas. Ok? Bom, também nós temos que ver, um aspecto que a macroeconomia trabalha, é questões ligadas a emprego. Criar instrumentos que favoreçam a criação de empregos. De emprego. Eu não estou falando emprego necessariamente o empregado com carteira assinada. Comecem a esquecer disso. Quando chegou a vez de vocês, essa prática vai ser cada vez menos usual. Desculpa dizer isso para vocês. Então, comecem a pensar que cada vez menos vocês serão empregados de carteira assinada, com direito a fundo de garantia, com direito a 13º, com direito a férias pagas pelo patrão. Não, né? Tomara que isso não impacte tanto em vocês, mas para a maioria de vocês, vocês vão ser donos do seu próprio negócio, autônomos,
empreendedores na área de prestação de serviço, na área da produção rural, não sei. Mas vocês vão ter que formar recurso para pagar sua aposentadoria, para sobrar lá quando tiverem velhinhos. Vocês vão ter que guardar dinheiro o ano todo para poder tirar férias legal, etc, etc. Tá? Bom, um outro fator que impacta sobre a qualidade de vida das pessoas é a tal da inflação. E o que é a inflação? É o aumento generalizado dos preços dos produtos. E por que ele impacta na vida da população? Porque essa inflação reduz a renda das pessoas, reduz a renda do cidadão. Os preços sobem e a nossa remuneração não consegue acompanhar essa evolução de preços, e aí, ok? E aí, nós conseguimos comprar menos. Como nós vimos antes, quando se consegue comprar menos, a nossa qualidade de vida declina. E eu sempre brinco, né, Amanda, Daniela, Larissa, saudade de quando íamos ao mercado, ao supermercado, com R$100 e comprávamos um monte de coisa. E com o carrinho cheio. Muita Pois saudade. Muita saudade, né? Eu vou... Nossa, 50... Aí, baridade, viu? Eu não sou velho, tá? Só me contam. Isso são histórias que me contam. Que tinha um tempo que carnaval pagava R$1 a cerveja. A garrafa de cerveja. Né? Hoje, nem se dá para pensar, né? Paga nem a tampa da cerveja. Beleza? Isso é inflação. Que corrói o poder de compra do nosso salário, da nossa renda, e, de certa forma, faz com que nós percamos... nem compra nem pirulita, é verdade. Viu? Nós percamos qualidade de vida. Então, cabe ao governo, a quem controla essa macroeconomia, criar condições para que essa inflação ela não se amplie, que ela seja cada vez menor, para que, em sendo menor, não afete tanto a nossa renda. Certo? Eduardo, mais ou menos entendido? É isso aí? Sim, professor. Alguém tem dúvida quanto a isso, gente? Se tiverem, por favor, perguntem. Legal. Bom, aí também tem outra questão que faz a renda da população aumentar, que é o tal do comércio exterior. Quando nós falamos em comércio exterior, é vender produtos e serviços para o exterior. Ou, vejam bem, ou comprar produtos e serviços do exterior. Tá? Certo? Professor, Isso, pergunta. eu tenho uma dúvida em relação ao senhor falando ao exterior. Por que, por exemplo, o preço da soja e do milho, ela é baseada ao exterior? Porque igual aqui a gente está trabalhando com cotação, igual eu expliquei para o senhor aquele dia, no estágio que eu estou fazendo. E aí eles sempre esperam atualizar uma tal de USDA. Aí quando atualiza, que aí a menina faz um boletim com negócio em relação a aumento ou declínio do valor, sabe? Aí eu não consigo entender o porquê, e eu fico com vergonha de perguntar. Vamos lá, Daniela e turma. Esse USDA é um indicador da variação de preços do mercado americano, né? A Bolsa de Chicago, certo? A Bolsa de Chicago é eu falo um lugar, mas ela na verdade não é um lugar, é um ambiente, da internet, vamos dizer assim, um ambiente remoto,
do qual as pessoas compram e vendem soja. E por que elas compram e vendem lá? Porque os Estados Unidos, durante anos, décadas, foi o maior produtor e vendedor de soja do mundo. E lá, então, por ele ter esse tamanho, foi se consolidando esse lugar que não é lugar, onde quem quisesse soja no mundo ia procurar lá. E quem quisesse vender para o mundo, ofertava lá. A Bolsa de Chicago. E esse preço ocorre lá porque, vejam, todos os principais players, todos os principais compradores e vendedores ofertam lá. Porque lá está quem quer comprar e pagar bem. Exemplo, tá, Daniela? Eu não sei quanto é que está a saca de soja aí. Aqui no sul estão falando que a soja chegou a R$ 140. Aqui também. Hoje eu cotei a 144. Oh, A então saca. tá. Ó, mas veja bem, 144. Mas valor disponível. valor disponível. O que é valor disponível? Explica para eles. Olha, pelo que o senhor me explicou, eu entendi mais ou menos assim, que o disponível é que está pronto para... Tá lá na empresa. É, tipo assim, Isso. passou lá, pegou. Tá pronto, tá lá. Isso Aí tem a chama... balcão. Aí, no Isso. caso, a balcão é como se fosse uma negociação. Eles não têm, mas se eles tivessem, seria vendido a isso, entendeu? É como se fosse uma Isso. negociação futura. Perfeito, Daniela, é isso aí. Mas veja bem, então o disponível é o mercado spot, né? Ó, Sim. tu tem duas escolhas, pode ficar aberto aí para nós conversar. Ó, tu tem duas escolhas. Eu posso pegar e vender soja, eu, Luiz Cláudio Ortiz, que estou aqui no Rio Grande do Sul, vender Pode. para a empresa Vender? aqui. Posso vender a soja que eu tenho aqui para a empresa da cidade ao lado, que esmaga soja e faz óleo. Eles me pagam R$ 125. Mas eu também posso levar ao porto, que está a 400 quilômetros, e lá eles me pagar a 140. Por que vai pagar 140? Porque lá no porto tem um chinês que quer levar soja lá para a sua cidade, terra natal, e se propõe a pagar até 140. Para quem tu acha que eu vou vender? Porto, não é possível. Isso. Então, o que acontece? É nesse mercado internacional que ocorrem, muitas vezes, na maioria das vezes, as melhores ofertas pelo grão. Então, eu já sei que é melhor eu vender para um árabe, para um chinês, para um coreano a minha soja, porque ele vai pagar mais, do que um brasileiro. Me entende? Entendi. Então... E em relação... Pode continuar. Não, me pergunta, vai. Em relação, por exemplo, eu já percebi desde quando eu comecei que, tipo assim, começo de semana, geralmente tem vendas de feijão, no caso. A soja e sorgo é todos os dias, ele também. Agora, feijão, o produtor às vezes segura. Aí eles falam assim, não, aí tem alguns como é que fala? Alguns produtores que falam pra mim assim, tem alguns que respondem pelo WhatsApp. Tem um que é até bonitinho, ele me explica um monte de coisa. Aí ele fala sempre assim, não, hoje a gente não vendeu nenhuma saca, que a gente tá segurando, esperando o preço subir e tal. Aí, por exemplo, como que ele vai esperar? Como que ele se arrisca desse tanto? Porque pode subir, pode não subir. Do mesmo jeito é com os compradores. Eles ficam falando assim, igual eu converso muito com um corretor também. Aí eles falam assim, hoje eu não comprei nenhuma saca, tô esperando o preço abaixar. E se não abaixar? Se aumentar no outro dia, aí ele vai comprar mais caro. Ou ele espera. Mas vamos por parte, deixa eu tentar responder por parte. Primeiro, Daniela, quem é que come feijão no mundo? Eu como. É só, mas vamos lá. Tu come, a Larice come, a Amanda come, a Bárbara come, o come, Eduardo... Não, é todo mundo.
Nossa, feijão muito bom. É o Brasil que Vou te fazer uma pergunta. Quantos milhões de habitantes tem o Brasil? Não sei não, professor. 230 milhões, Uhum. tá? Quanto tem a Índia? Não sei. A Índia passa a casa dos Tem muito mais. passa a casa do bilhão de pessoas. Quanto tem a China? Passa da casa do bilhão de pessoas. E lá eles Quanto não tem a comem, Europa? E lá ninguém come. né? Uhum. Quem come é todo mundo do teu mundo. Entendi. Entende? Então, em aspecto global, é muito pouca gente que come feijão. E aí, então, tem muito pouca gente interessada em comer feijão lá fora. Uhum. Por isso que esse cara, quando negocia feijão, ele negocia internamente. Tu entende? E aí Entendi. é mais difícil dele negociar. Então ele tem que estar esperando o melhor preço. Como a produção dele também não é grande, se comparada a milho, trigo, né? Uhum. Então ele fica esperando o melhor momento. Como também feijão não é tão ruim de armazenar, ele consegue fazer isso. Certo? É verdade. Uhum. Daniela e turma, tô falando com a Daniela, mas é obviamente tudo. Hoje, essa semana eu acompanhei, o pessoal tá vendendo 28 mil bois para a Arábia Saudita, para a Turquia. 28 mil bois vivos embarcados para a Arábia Saudita. O que é melhor? Vender o boi para a Arábia Saudita, pegar esse boi da tua propriedade e levar até o porto, botar num navio, ou você levar, fazer 100 quilômetros, 50 quilômetros e levar no frigorífico? Depende do que ele vai pagar, né, professor? Viu como é que funciona? Bom, então é mais ou menos assim, ó. Normalmente o cara que produz gado, ele tem duas escolhas. Vou fazer uma suposição. Ele embarca o gado, faz 50 quilômetros no frigorífico e recebe um valor. Mas agora está aparecendo uma nova situação que ele pode embarcar o gado, fazer um percurso maior, né? E esse percurso maior eu estou pensando dele pegar e fazer 400, 500, 1.000 quilômetros e levar até o porto e vender para um turco. No caso do Rio Grande do Sul aqui, eles estavam falando, o turco está pagando 30% a mais na arroba do gado. 30%. Então eu estou pensando o seguinte, vamos dizer que esteja R$200 a arroba. O frigorífico aí, em Iporá, está pagando R$200 a arroba. Mas tu pode ganhar R$260 a arroba. O que tu prefere? Mais caro. Eu 260. É óbvio. Mas então, quem é que está proporcionando isso? Esse comércio exterior. Por isso que na produção, no agro, né, esse mercado aí é tão importante. Porque ele gera mais renda, ele gera necessidade de maior produção com mais tecnologia, né, com mais profissionalismo, porque esse pessoal está querendo comprar mais, porque está começando a se alimentar melhor. O chinês, o que está acontecendo com o chinês? O chinês está começando a ter mais renda. Tá? A renda dele está aumentando. E o chinês, para quem não sabe, até 30 anos atrás, 50 anos atrás, ele vivia no campo e ele comia arroz.
arroz e inseto. Por que o chinês come tudo aqueles insetos? Porque não tinha comida. E a forma de comer uma proteína, porque a proteína faz muito bem para as pessoas, era ele comer inseto. Grilo, gafanhoto, escorpião, barata. Certo? Só que agora ele começa a ter dinheiro. Ele consegue um emprego na cidade. Morcego tinha esquecido do morceguinho. Né? Ele começa a arranjar emprego nos centros urbanos e ele começa a ter renda. E ele, o que ele quer fazer? Ele quer comer. Só que daí o governo tem que ter comida para dar para esse povo. Ele tem dinheiro e ele quer comer. Então, o governo chinês tem que ir aos países produtores e comprar alimento. Tá? É por isso que agora todas as commodities, uma das explicações, né? Todas as commodities estão valorizadas porque os estrangeiros estão comprando mais, ou porque eles estão com mais renda e querendo comer mais e melhor, ou porque também para eles, e eu vou explicar isso melhor depois, o alimento brasileiro está mais barato. Tá legal? Eu já ia Alguma fazer dúvida? essa pergunta. Eu já ia fazer essa pergunta, Ortiz, a respeito de qual o motivo que a China e a Arábia Saudita eles fizeram tantas negociações a respeito de alimentos. Eles estão acumulando mais alimentos, fazendo mais armazenagem de alimentos. Sim. Tem duas coisas, Eduardo. Primeiro, China tem um detalhe que ela é fechada. As informações sobre a China são de pouca credibilidade. Então, nós não sabemos muito bem o que ocorre lá dentro. Duas coisas nós sabemos. Primeiro, o chinês está ficando com mais renda. E se ele está ficando com mais renda... Desculpa. Se ele está ficando com mais renda, ele quer consumir mais. Né? O indiano também está ficando com... Melhorou um pouco a renda dele. E ao melhorar a renda, não é de todos, né? Mas a classe pobre deu uma melhorada, certo? E aí, agora, nessa melhora, eles têm mais dinheiro e tendo mais renda, mais dinheiro, mais renda, eles estão querendo consumir mais. Então, se sabe que esse pessoal está comprando mais para atender essa demanda interna da China, da Índia, da Turquia e alguns outros países. Tranquilo? Bom, existem analistas dizendo que talvez eles estejam se preparando para períodos futuros de incerteza. Talvez, de novo, uma pandemia, talvez, de novo, uma segunda onda dessa pandemia. E aí eles estão estocando. Tá? Porque dinheiro eles têm. Riqueza eles têm. Então, eles podem vir e comprar. Então, está uma incógnita nisso. Mas nós sabemos que eles estão vindo comprar. E muito. Tá? Isso faz com que o preço do nosso produto tenha aumentado. Mas vamos lembrar que essa venda nos faz bem, mas a compra também nos faz bem. Né? Comprar de fora também nos faz bem. Se nós não tivéssemos condições de importar a vacina contra a Covid, vocês imaginam o que seria? Quantas décadas nós iríamos levar para produzir uma vacina dessa? Porque nós não temos a tecnologia. Então, comprar do exterior também é bom, tá legal? Por isso, então, que esse comércio exterior é tão importante para nós. Seja para vender produtos, seja para comprar produtos. Tá legal? Se alguém tem uma pergunta, por favor, o faça.
Ô, professor, mas quando a gente pensa aí, né, no caso do arroz, que está em alta, dá para a gente relacionar também com o preço do dólar, né? Porque com o produtor aqui, o custo de produção do arroz ele é muito alto. Então, o produtor, se ele tivesse que escolher entre vender aqui para a gente no Brasil ou exportar, claro que ele escolheria exportar, né? Porque o dólar está lá no alto e a produção assim, o custo de produção é Sim, muito alto. é E muito cada alto. vez diminui esses produtores de arroz. Então, a tendência, eu acho que do preço do arroz, futuramente, é aumentar, se não forem desenvolvidos novos Novas métodos. tecnologias, né? Isso. Tanto que eu estava lendo, tá já na ponta, vou usar um termo chulo, na ponta do laço, aí no Centro-Oeste, uma nova tecnologia para produzir arroz cerqueiro, né? Sim, da Embrapa. Isso, o que eles querem? Tornar a produção mais barata, né? Precisando de menos água, porque normalmente o arroz é produzido submerso ou com muita água, né? Sob lâmina de água, né? E então a ideia é que consiga produzir mais e baratear, tá? É muito complicado, é muito complicado. Até depois, quando eu falar com você sobre dólar, esse valor do dólar real frente a dólar, eu queria explicar um pouquinho mais isso. Mas sim, tu tens razão, né? Isso é um fator é um complicador muito grande. Tá legal? Bom. O professor, pode em perguntar. relação aí o que a Amanda mesmo falou do arroz estar em alta, aí se fosse para poder a gente, tipo assim, ó, resumir mesmo, o porquê, porque tem muita gente que fala assim, tá alto porque o produtor eles acham, quem não entende, acha que, tipo assim, é o produtor que tá colocando o preço alto, entendeu? Igual o arroz mesmo. Uhum. Subiu muito, né? Desde quando eu comecei o estágio, estava 87. Aí depois foi para 97, agora está 107. Aí, no caso, se fosse para a gente resumir em relação à elevada desses preços, o que a gente falaria? Como que a gente explicaria para alguém que não entende? Eu diria duas coisas bem simples, Daniela. Primeiro, produzir arroz até o ano passado era muito ruim. O preço do arroz era muito ruim. Como eu falei no início da aula, se o preço é ruim de um produto, o produtor vai manter a sua produção ou vai diminuir? Por obviedade, ele vai diminuir. Cada vez vai ter menos arroz. A oferta vai ser menor. Se a oferta por si só é menor, o que vai acontecer com o preço? Sobe. Então, a explicação primeira é essa. O mercado estava prejudicando o produtor porque o preço... Não é que o preço necessariamente era baixo, Daniela, mas não era um preço tão bom como agora. Um preço justo. E o custo de produzir o arroz é uma coisa muito absurda. Sim. Eu não sei se vocês conhecem a produção de arroz. Já viram uma produção de arroz? Já vi em foto, mas presencial, sim, não. Pois é. O que o cara tem que fazer com o arroz? Ele tem que alagar a terra, a área, e aí nós vamos pensar, tu vai produzir em 1.000 hectares. Eu conheço produtor aí de arroz de 5.000 hectares. E aí como é que tu faz para alagar tudo essa terra? Tu vai ter que fazer quase um lago. É óbvio, a lâmina de água é baixa, mas pensa você alagar 1.000 hectares. Você tem que pegar a água do rio ou de uma lagoa imensa e jogar para dentro dessa terra. E como é que você faz isso? Se a terra é plano,
é tudo por energia elétrica. Ou você faz por bomba a diesel, ou por bomba de sucção a energia elétrica. Bom, vamos lembrar, combustível e energia elétrica, o custo disso é em dólar. Se o preço do dólar aumenta, o custo para alagar essa terra aumenta. E o custo do adubo, do calcário, dos defensivos, é tudo produzido interno ou é tudo vindo de fora a um custo em dólar? Ortiz, no caso, assim, diretamente a pandemia afetou e elevou o custo do dólar, ou você acha que se fosse um ano normal teria aumentado esse valor? Teria aumentado igual, tá? O dólar, a explicação dele ter aumentado não é necessariamente a pandemia, tá? Não é. Existem várias explicações. É uma, porque a nossa economia está mais fragilizada, certo? Mas também tem uma resposta por a nossa economia ter melhorado. E aí é um contrassenso, que depois eu explico para vocês. Ok. Tá? É um pouco porque ela entrou em crise e um pouco porque ela melhorou. E aí depois eu explico. Mas veja, Daniela e turma, a explicação do aumento do preço do arroz é, primeiro, se produziu menos, segundo, e se produziu menos porque o custo da produção era muito alto e o lucro era muito baixo, então o produtor resolveu produzir gado. Segundo, como nós vimos, os asiáticos, todo mundo está comprando mais alimento, embora nós vendemos muito pouco para a China, arroz, né? Se eu não me engano, nós vendemos mais para o México, para outros países, tá? Então, são duas explicações que fazem com que aumentou a demanda, aumenta preço. Diminuiu a produção, aumenta preço ainda mais, tá? Não sei se eu estou respondi, Daniela, aí. Respondeu, eu entendi. Tá legal. Ortiz, Fala, aqui é meu o patrão. Tainan. Eu cheguei meio atrasado na aula, mas assim, essa alta de produção não foi só no arroz, foi basicamente em tudo. Em tudo mesmo. Porque assim, Foi em tudo mesmo. eu tô trabalhando na cooperativa aqui de leite. E antigamente tava pagando aí R$1,30 o litro do leite. Hoje tem produtor nosso lá recebendo R$2,30. Só que o que acontece? Esse R$2,30 é lucro para ele, porque você gastava R$1 com a ração, hoje tá gastando R$1,80 por quilo, entendeu? Então, assim, e a mussarela que nós comercializava na cooperativa era R$25, hoje tá R$32. Mas hoje, o produtor que tá ganhando dinheiro com leite é os pequenos produtores que não tratam tanto do gado. Tipo, ele tem uma vaca lá, o tanto que ele dá é lucro. Nem sempre, Valber, esse porque tipo é o seguinte, de pessoa, o produtor que... mas é o que está acontecendo hoje no mercado. Esse tipo de pessoa está ganhando dinheiro. É o que está acontecendo. E os grandes que produzem muito, que estão gastando muito, pelo período da seca, não está ganhando. Né? Os caras fazem porque... de ração, né, velho? Tem cara que comprou ração aí há 3 meses atrás, né? Pois é, mas eu falo assim, nem sempre é esse produtor que tira pouco leite ganha muito, porque acaba que o leite deles é menos valorizado em questão de quantidade. O produtor está tirando ali 1.600 litros por dia, tem uma bonificação maior. Olha, tô gostando dessa aula, gente. Esse debate é o melhor do mundo, tá? Eu tô gostando, a gente tinha que ter mais. Mas vamos lá. O que está acontecendo? Todo mundo está consumindo mais, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Ó, Valber, Tainan, Eduardo, eu não sei quem falou mais, mas vamos lá. Esse povo, e desculpa eu usar esse termo, mas esse povo que comia, não comia tão bem, com R$600 a mais, tá comendo mais, gente.
Aonde nós vemos movimento na nossa economia? É supermercado que está cheio. Professor, Manda, agora patrão. que você não está dando aulas presenciais mais, o senhor fica mais em casa, né? Mais ou menos. Mais ou menos, Bruno. Não é para tanto. Quando o senhor fica mais em casa, o senhor se alimenta mais ou vice-versa? Não, mas aqui em casa eu não me alimento mais. Sabe por quê? A mulher botou um cadeado na geladeira. Ah, não. Mas é óbvio, todo mundo vai comer mais, né? Fica mais ansioso, come mais. Moço, minha né? calça rasgou, Tem comida gente. disponível, né, gente? Vai ali, ó, sai do quarto, É. abre a geladeira, pega a comida, volta pro computador. Só isso. É. Eu vesti uma calça jeans, minha calça rasgou. Não, mas o problema não é você, é o jeans que é de má qualidade, não te preocupa. Eu espero Todos mesmo. os jeans estão com esse problema, então. Fala, Quanto meu mais irmão. gente em casa, mais comida acaba. É. Pois é, eu queria ver se o produtor tivesse ficado de quarentena também. Tava todo mundo se matando. Todo mundo lascado. Ó, Eduardo, Bruno, povo, olha só, uma coisa. Todo mundo conhece o tal do Bolsa Família, né? Bolsa Família, o governo distribui em torno de 50 bilhões de reais por ano. 50 bilhões. É 40, 50, mas eu chuto um pouquinho para mais. Esse auxílio emergencial está custando para o governo 40 bilhões por mês. Só que ele não está dando 40 bilhões para quem é rico. Ele está dando 40 bilhões para quem não tem condições. Não é para a classe média, é para a classe baixa. E o que esse povo vai fazer? Vai dar uma melhoradinha na sua casa? A gente acha, né? Porque tem muita aí que usa para comprar calça jeans. Tem até uma reportagem de marca. Ah, não, sim. Mas, Bárbara, isso... Precisando de uma calça. Mas não, vocês não vão ganhar auxílio emergencial, não adianta. Viu? Mas pensa que tu tem milhões de pessoas com 600 reais a mais que não tinham, e o que eles vão fazer? Ah, eles vão comprar uma calça? Vão, mas eles vão comer. Eles vão comer carne. Eles vão beber leite. Eles vão comer queijo que eles não estavam comendo todo dia. E isso impacta sobre o preço do alimento. Ortiz, eu tenho uma dúvida a respeito disso. O senhor, como economista, o que o senhor acredita que vai acontecer da inflação nesse momento atual? Se ela vai subir, se ela vai descer, o que vai suceder? Marcelo, quer falar? Professor, não sei aí para a região onde o senhor está, mas esse caso aí do auxílio emergencial, a partir do momento que liberou esse auxílio, hoje eu estou completando 60 dias que eu estou trabalhando na loja agropecuária aqui. Aí teve um aumento assim, significativo muito alto no preço das coisas também e no poder aquisitivo da população. A população passou a comprar muito mais a partir do momento que eles passaram a receber o auxílio. Hoje aqui, grande parte da família, cerca de 2 a 3 pessoas, estão recebendo o auxílio dentro de uma casa. Então, com isso, acelerou bastante a economia aqui, sabe? Eu acredito que isso talvez seja no Brasil inteiro. Quando eu comecei a entrar na empresa também, se a gente está falando de uma coisa externa, quando a gente fala em soja, é muito cotado em dólar, né? Em preço externo. Mas a partir do momento que eu entrei lá na empresa, o preço da saca de ração já subiu R$20 hoje. Então, o preço que a gente estava cotando, 38, 39, hoje já está custando R$60 a saca. E o pessoal está comprando mesmo. Então, isso também
foi para a área das lojas de roupas, eletrodomésticos, foi tudo que aconteceu. Grande parte dos empresários começaram a quebrar no início da pandemia. A partir do momento que reabriram de novo, grande parte conseguiu ressarcir todas as suas dívidas e suas despesas, né? E conseguiu ainda estar no mercado. Eu acho que grande parte, cerca de 80% disso, é devido a esse auxílio que o governo liberou para a população aí, inclusive a de baixa renda. Igual, para continuar nessa fala do Marcelo, eu estou trabalhando numa loja de móveis e não é um 20 ou 2. Eles chegam e já pagam com auxílio emergencial móveis. Então, eu acho que isso pode afetar no futuro que atrapalhe nossa economia, professor? Eu não sei se vocês viram, eu vi uma pesquisa que as compras pela internet com auxílio emergencial subiu drasticamente depois do auxílio, assim. Até vendo uma mulher que tinha uma loja fixa, aí ela passou para venda pela internet, sabe? Ela cresceu bastante. Então, com a ajuda do auxílio emergencial, as compras na internet também subiram drasticamente. Eu acho que a finalidade do auxílio foi justamente essa, né? Injeção de liquidez. Quem ia passar fome deu uma ajudada e aqueceu o mercado. Eu concordo com todo mundo, tá? Eu acho assim, ó, esse auxílio emergencial foi bom, foi necessário primeiro, né? Porque não sabia o que ia acontecer. Foi necessário. Foi bom. O que eu penso, e aí é como economista, é posição pessoal, e talvez eu esteja errado, né? Que talvez ele tenha demorado para chegar. E nesse processo de demorado e de ser incerto, de não saber se vinha no próximo mês, as pessoas pegaram esse dinheiro e se largaram ao consumo. E isso, sabe, é que deu esse choque de inflação. Muito consumo inesperado, certo? Para uma produção que não estava preparada para isso. Até porque, vamos lembrar aqui, no caso de móveis, roupa, as empresas tiveram que fechar, né? No primeiro mês, primeiros 60 dias tiveram que fechar, de medo. E aí o que acontece? Esse pessoal recebe dinheiro, quer consumir, mas a indústria de jeans, de móveis, não consegue produzir. Vai faltar produto, faltou produto, aumenta preço, tá? De uma compra para outra, 14% os valores dos móveis e ainda falta matéria-prima. Tem empresa ainda que está fechada, aí não consegue fazer pedido. Então, os que tem na loja já teve produto que subiu 25% do valor antigo, sabe? E Thalita e povo, uma coisa que está acontecendo muito do que é produzido precisa de combustível, derivados de combustível, né? Tem muito plástico, eu estou olhando para um computador aqui, estou vendo que ele é feito de uma resina plástica. Petroquímico, né? E petroquímico. Sabe o que está acontecendo, Bruno e turma? Os asiáticos estão comprando tudo isso e estocando. Por quê? Temos dificuldade em saber. Eles estão vindo e estão comprando produção antecipada e pagando muito bem. Aí o que acontece? Aí falta produto interno. Aí falta produto aqui para dentro. E quando falta produto aqui para dentro, tá? E quando falta produto aqui para dentro, aumenta o preço. Aí a Amanda, acho que foi, disse, nós temos que parar de vender para eles. O problema é que nós também, Amanda, nós também precisamos vender para eles, porque nós precisamos do dinheiro deles. E se nós não vender para eles, eles vão boicotar as nossas compras deles. Isso é um jogo de negociação, entendeu? Que é complicado, é muito complicado. Bom, mas o Bruno, eu acho que foi o Bruno, ou o Eduardo, não me lembro quem, perguntou se eu poderia esclarecer alguma coisa do que vai acontecer. Olha, eu sempre brinco, tá, pro povo, quem faz previsão, economista que faz previsão,
É um economista que está com muita propensão a mentir, a errar. Mas vamos lá. Tem algumas coisinhas que nós podemos falar com certeza. Ó, se eu pensar na agricultura, se eu pensar em carro, se eu pensar em vestuário, os custos de produção desses 3 setores, os custos, os insumos, são produzidos internamente no Brasil ou vêm de fora? Fora. De fora. E se vem de fora, tem que pagar em dólar. E se tem que pagar em dólar, está mais caro. Então, o custo de produção disso aumentou. E o custo de produção, se aumentou, o preço final vai ter que aumentar. Estava falando, vocês não sei, nós agora estamos assistindo muito esses vídeos, né? Aí tem um vídeo do Ciro Gomes, não que eu não, eu nem gosto nem desgosto dele. Às vezes ele fala umas coisas legais, às vezes ele faz um monte de bobagem, mas vamos lá. Aí ele citou um exemplo que eu achei interessante. Vocês já viram essas máscaras que a gente usa para a Covid, essas máscaras descartáveis? Será que é muita tecnologia para produzir uma máscara dessa? Precisa de muito maquinário, muito conhecimento técnico para produzir? O que tu acha, Larissa? Acho que não muito. Acho E que por é que simples. É simples, é um pedaço de papel, né? Um papel. O que mais que precisa? Elástico. Um elástico. E o ferrinho. E uma máquina. Uma máquina e um ferrinho. Né? Máquina de costurar, uma máquina de colar. E por que nós não produzimos? Brincar, se a gente não tivesse essa produção, a gente faria até com barbante, liguinha de pamonha, mas o que a gente faz? A gente compra. Só que detalhe... De pamonha. Legal, gostei da pamonha, não sabia disso. Mas, Amanda, a Não, Larissa... também não, gente, eu pensei agora, porque a liguinha eu acho que dá para fazer, entendeu? É só um pensamento, só um achismo. Não é pensamento. Amanda, é uma ideia. Vamos desenvolver essa ideia aí, tá? Isso pode ser uma nova... Daqui uns dias você tá vendendo máscara de pamonha aí. Vou fazer, então, gente. Eu vou fazer, hein? Vocês não vou patentear a minha ideia, calma aí. Tá. Paia. Tá. Viu, gente? No Brasil, eu estava olhando, não chega a 200 empresas que produzem máscara descartáveis. Eles não dão conta de produzir. Mas quase 85% da compra das máscaras que estão no mercado, 85% vem da China. Porque nós não estamos produzindo. É um absurdo. A demanda dos hospitais também aumentou muito. Mas veja, Larissa, uma produção tão simples. Nós não termos capacidade de produzir isso. Nós depender do produto chinês. É verdade. É um absurdo. Viu? Dá para fazer de pamonha. Dá para fazer de derivado de milho. Tá? Bom, então, o que nós estamos vendo? Enquanto esse dólar estiver alto, há uma tendência de nós termos inflação. Só que aí vem uma crítica que eu faço a um cara que eu gosto, tá? Mas que eu acho que ele descuidou, que é o nosso ministro da Economia, o Guedes. Porque há meses atrás ele dizia pelo menos, né? Não tem problema o dólar estar alto. Isso não vai impactar sobre a inflação. E eu também acreditei em parte. Por quê? Porque eu pensava assim, a economia diz o seguinte, que quando uma economia está em crise, os preços caem. Surge as tais das recessões, né? Então é muito difícil tu ter recessão com aumento de preço. Mas isso é difícil para economias que não estejam com consumo aquecido, que era o nosso caso. Esqueceu-se de ver esse item. E aí talvez foi
isso, tá? Esse descuido com uma excessiva valorização do dólar que fez dar esse impacto na inflação. Se tu me perguntar, essa inflação vai persistir? Eu acredito que não. Eu espero que não. Bom, mas eu também não tenho bola de cristal. Como isso pode ser verdade, pode não ser. Tá legal? Ok. Não sei se eu respondi, eu mais enrolei do que respondi. Respondeu. Tá. Então é o seguinte, como é que o governo vai agir? Então ele vai agir, através desses instrumentos aqui. Um instrumento para mexer com a renda, ampliar a renda, então é dar mais educação, dar mais profissionalização. Essas redes de proteção é distribuir dinheiro, tá? Bolsa Família, auxílio emergencial, não sei o que, que entra junto dessa transferência de recursos, tá? Incentivos à ampliação de produção, tá? Dá incentivo para a indústria se instalar, dar algum tipo de subsídio, aumentar crédito, enfim, tá? E criar políticas que permitam a geração de emprego. Isso normalmente ele faz. Em épocas de pandemia, de crise, situações como essa, ele vai ter que fazer mais. Em períodos de suposta normalidade, ele vai ter que fazer isso, mas talvez num impacto um pouco menor. Também ele pode atuar com instrumentos de redução de renda, seja para uma parte da população, seja para todo mundo, né? Aí vai depender do que ele quer. Mas também pensa no revés dessa lógica. Se eu reduzo renda ampliando a tributação, se o governo diminui a tributação, ele amplia a renda, né? Se ele descuida da inflação, a inflação aumenta, e essa inflação aumenta, se aumentar, diminui a renda, no momento que baixa a inflação, amplia a renda. Então, o governo atua nessas duas lógicas, entendeu? De melhorar a qualidade de vida, reduzindo a tributação para o pessoal que possa consumir mais e uma redução de renda, um controle da inflação para que os preços não subam tanto e as pessoas possam consumir mais. Certo? Tá? Bom, como ele age, como ele faz isso? Através da política fiscal. Um dos instrumentos chama-se política fiscal. Política fiscal é ampliar gasto do governo. Tá? Não é à toa que o governo faz estrada. Não é à toa que o governo estadual foi aí em Porá e fez estrada nova dentro da cidade. Né? O que ele fez? Ele botou um dinheiro, contratou uma empreiteira para fazer asfalto. Essa empreiteira, para fazer asfalto, teve que fazer o quê? Contratar gente, comprar insumo, comprar combustível, comprar alimento para esse pessoal trabalhar. A maioria desses trabalhadores ali, acredito eu, não era de Porá, né? Eram de fora. Esse pessoal veio, teve que dormir em Porá, teve que pagar alojamento, esse pessoal teve que comer em Porá, teve que comprar marmita, vianda para dar para esse povo, né? Supostamente faltou alguns, eles tiveram que contratar alguns dali mesmo, etc, etc. Tem algumas políticas públicas, né? Política pública de gasto do governo, tá? Eu diria, o IF é uma política pública. O IF está construindo salas de aula, né? Certo? E aí ele está usando a lógica, a justificativa da melhorar a educação para largar dinheiro, para o IF ter que comprar cimento em Iporá, tijolo em Iporá, né? Quem sabe compra uns aparelhos novos de Wi-Fi, né? Que agora vai ser fundamental, né? Certo? E etc, etc. A política de dar bolsa, aqueles auxílios, né, para os estudantes, é uma política pública, tá?
aquela política pública que o governo faz com o pequeno produtor rural, tá? De comprar os produtos que ele produz da agricultura familiar para distribuir entre os pobres, ou aquela exigência que os governos fazem de comprar alimentos da agricultura familiar para ser distribuído em escola. Isso é uma política pública, porque ele está dizendo, o agricultor familiar, se tu está com dificuldade de vender teu produto no mercado, venda para nós, prefeitura, que nós vamos comprar de você para poder dar para alimento das crianças nas escolas, nas creches. Isso é política pública. E é um tipo de gasto do governo, ok? Isso chama-se política fiscal. A outra é a tributação, né? Eu sempre brinco, tá? Não que... por uma hipótese aqui, não que isso seja verdade, muito pelo contrário, né? A Bárbara nem gosta do celular, né? Então, de cada 100 reais que ela gasta na conta do celular, 25 reais, se eu não me engano, 25, 27, vão para pagar imposto. Na verdade, o que ela paga de fala, de comunicação, de produto da telefonia, certo? De cada 100, é 70 e uns quebrados. O resto vai para o governo. Então, ele encarece o produto, cobrando mais, cobrando imposto. Mas o que ele faz com esse imposto? A lógica econômica da tributação, e talvez a justificativa dela, é que o tributo é funciona como nós brincamos como Robin Hood. Alguém conhece a lenda de Robin Hood? Stephanie, já ouviu falar do Robin Hood? Bruno, 6 meses, mais de 180 dias pagando tributo, tá? A Larice, conta aí pro povo quem foi o Robin Hood e o que ele fazia. Ele tirava dos ricos para dar aos pobres. Tirava assim, roubava, né? Roubava, tá? Mas a lógica da tributação é essa, né? Cobra imposto de quem tem e distribui para quem não tem. Ele era socialista, então? Na verdade, não é bem a questão de ser socialista, tá? Certo? A tributação porque nem o socialismo, Bruno, nem o socialismo faz muito isso, tá? Outra hora nós podemos sentar, fazer um bate-papo com o Dávilas, e eu acho que ele fala um pouquinho. Mas a lógica da tributação é essa política do Robin Hood. Cobra de quem tem para dar para quem não tem. Você tem um carro importado, valor muito elevado, a alíquota do teu imposto, do teu IPVA vai ser maior da alíquota do IPVA de quem tem um carro popular, né? Imposto de renda, quem recebe mais renda contribui com uma alíquota maior. Quem recebe menos renda, com uma alíquota menor, né? Quem tem Não é bem assim, né? Aqui a tributação em cima de fortunas tipo, milionárias e bilionárias é... Não, senhora, muito pelo contrário. Não, aí vamos lá, né, Larice? Se nós pegarmos e fazer um cálculo direto e indireto de quem paga mais tributo, nominalmente por valor, são esses bilionários. O que acontece é que se você calcular direta e indiretamente e fazer a proporção da renda com o que você paga, isso vai dar proporcionalmente mais tributos aos pobres. Deixa eu explicar, tá? Peraí, vamos lá. Pensa o seguinte, a Larice Costa fala 100 reais ao telefone, tá? Estou dizendo telefonia móvel, 100 reais. No seu, desculpa se isso for mentira, tá? No seu Samsung que custa R$1.000. Ok? Ok, né? Não, mas a gente faz, né? Tá.
Quanto que tu vai pagar de imposto sobre esses 100 reais? 27,50. Tá legal? Pensa o seu Valber, que comprou o iPhone 11, que custa 11 mil, e fala 100 reais. Quanto que ele paga de imposto para falar? Os mesmos 27,5. Então, se tu pegar a tua renda, que hipoteticamente é menor que a do Valber, você estaria pagando mais imposto dividido por renda faz a relação percentual, você estaria pagando indiretamente mais imposto que o Valber. Essa é a crítica que muitos fazem. Tá? Mas eu posso te dar outro exemplo. Tá? A Larice Costa, proprietária de uma Honda Bis, ok? Quanto que ela paga de IPVA para ter a Honda Bis por ano? 300 e pouco. 300 reais. Perfeito. Tá? Neymar da Costa, Neymar Júnior, não sei do que, né? O iate de 33 milhões de reais que ele tem. Quanto que ele paga de IPVA, imposto anual, para ter esse iate? Quanto tu acha, Larissa? Bruno? Rapaz, que muito, né? Nada. Não existe imposto do tipo IPVA para embarcações, nem para aviões ou tá? Nada. Ele vai pagar o imposto da compra, mas depois ele não paga mais nenhum imposto. Certo? Mais ou menos a Larice. Certo, entendi. Vou vender minha bis e vou comprar um jet ski. Isso! Bota uma rodinha no jet ski. Isso. Adaptar ele para o asfalto. Não. Mas, entende? Esse tipo de lógica se questiona muito. E aí que você diz, não, os mais ricos pagam menos. Mas é uma análise que nós chamamos de análise indireta dos tributos. Aí sim. Que, inclusive, e vamos lembrar, que saiu na mídia alguns meses atrás, os bilionários americanos, né? Americanos, num movimento exigindo que, ou exigindo não, tentando mostrar, como é que eu vou dizer para vocês? Fazendo um movimento para que os governos cobrassem mais impostos desses bilionários, porque, por uma questão de justiça social, eles deveriam contribuir mais para essa desigualdade. Mais ou menos isso. Tá legal? Certo? O outro instrumento que o governo atua para melhorar a qualidade de vida é através da política monetária. A política monetária refere-se à quantidade de moeda na economia. Largando moeda na economia. Permitindo com que gire mais moeda na economia. Ela é muito semelhante aos gastos do governo. Tá? Quanto mais dinheiro tiver na economia, mais dinheiro as pessoas gastam. Isso faz com que a economia gire mais, produza mais riqueza. É óbvio que isso pode ter um problema. Quando você larga muita moeda na economia, essa moeda perde valor. E quando ela perde valor, surgem os processos inflacionários. O que é a inflação? Um fenômeno no qual os preços sobem, os preços dos produtos sobem e o valor da moeda cai. Ou seja, eu preciso mais moedas, mais reais para comprar o mesmo produto. Né? Há um tempo atrás eu precisava de R$1,50 para comprar uma água mineral. Quantos reais eu preciso hoje para comprar a mesma água mineral? No mínimo eu preciso de uns R$2,50. Então, a minha necessidade por moeda aumentou porque ela perdeu o valor.
né? Então, isso é um cuidado que tem que ter. Mas a política monetária, ela trabalha com a questão da moeda, tá? E aí entra a questão do crédito, a disponibilidade de crédito às pessoas, porque quanto mais crédito as pessoas têm, quanto mais acessível for esse crédito, mais as pessoas consomem, né? E quanto menos crédito elas têm, menos elas consomem. Então, isso pode alterar a qualidade de vida. E terceiro, que está dentro dessa política monetária, é a questão dos juros. Juros. O que é juro, Bruno? Juro é um valor que você recebe por emprestar uma quantia de dinheiro. Né? Como é que é? É um valor que você recebe por fomentar alguma coisa, emprestar uma quantia de dinheiro. Por emprestar um dinheiro. Ou pode ser o quanto você paga por tomar emprestado. Isso, tá? Então pensa o seguinte, Bruno, olha aqui, ó. Vamos brincar um pouco. A Isabela quer comprar uma bota que ela passou na loja e viu uma bota bonita. R$300. Só que ela não tem os R$300 para comprar a bota bonita. E ela vai para casa. No outro dia, ela passa lá e tá a mesma bota sendo vendida a 12 vezes de 30. Ou então, em vez de ser R$300, o custo total da bota foi para 360. O que é esses R$60 a mais? É o juro de vender fiado. É o juro de vender fiado. Agora vem a pergunta. A 300 ela não comprava. Mas a 360 em 12 vezes ela vai comprar ou não? É bem provável que compre, viu? Ah, então. E tudo bem. Agora eu vou te fazer a Isabela estava ouvindo aí? Sim. Beleza, Isabela, 360 tu estava comprando. Não sei. Mas passou rápido aí, não? Passou rápido aí, viu? Isabela, 12 de 30 tu compra. Mas e se fosse 12 de 50? 300 à vista ou 12 vezes de 50? 50 fica pesado, né? Ah, viu? O juro... Mas ficou pesado. Quando tu achou pesado, Isabela, ficou caro. E aí tu tá repensando na compra. O que é a diferença dos 12 vezes de 30 para os 12 vezes de 50? É o juro. Então, o juro, quando sobe, encarece as compras. Quando baixa, facilita a compra. Ok? Tá? Agora, Bruno, Isabela, Matheus, olha o que eu vou dizer para vocês. Existe a questão de quem paga juro, mas existe a questão de quem recebe juro. Tá? Quem são os maiores emprestadores de dinheiro no mercado brasileiro? Seguindo a lei é o banco, mas fora da lei é os agiotas. A vizinha da minha mãe. Ai, ai. Ó, vamos brigar. Ó, não existe agiota, tá? Agiota é contra a lei, tá? Isso só existe na... do que banco, ué. Isso só tem na Suíça, no Brasil não tem, tá? É verdade. Tá, vamos lá. Ouça, no Brasil que tem agiota, hein? Brasil, todo mundo certinho. Ó, mas os bancos... Moça, eu conheço um agiota, ele é padrinho da minha prima. Não entrega, isso é contra a lei. Ó, os bancos... Os bancos emprestam o seu dinheiro ou o dinheiro dos poupadores? O dinheiro de terceiros, eles só é o intermediador. Isso, eles são só intermediador. No Brasil, quem mais poupa
o dinheiro, a maioria do dinheiro que está para empréstimo, certo? Não é de brasileiros. São de estrangeiros. Tá? Professor, Hum. parece que saiu uma notícia, assim, do início da pandemia, assim, que o governo tinha liberado X bilhões lá para os bancos Emprestar. facilitarem o empréstimo, sabe? Isso. Mas parece que não tá tendo esse repasse. Desculpa, não tá chegando, tá? Por quê? O governo, na verdade, nessa política monetária existe uma ferramenta chamada reserva bancária. O banco, quando recebe o dinheiro, uma parte desse dinheiro tem que ficar parado no banco. Ele não pode emprestar, esse dinheiro fica parado para que, se der algum problema, ele tenha alguma reserva financeira. Tá legal? O que o governo fez? O governo diz assim: banco, pega esse dinheiro que está parado aí e empresta para esse povo que precisa. Só que, se você emprestar mal e não receber, isso é problema teu. Os bancos, diante de uma crise e achando que todo mundo ia quebrar e não ia pagar, ficaram com medo de emprestar. E por isso que esse dinheiro está demorando a chegar ao empresário, tá? À indústria e etc. É isso que aconteceu. Tá? Talvez foi um descuido com essa política. Mas vamos lá. Ó, Valber, nem Valber tá aí mais. Eduardo, pensa o seguinte. Você é um inglês que reside na Inglaterra, e se tu emprestar o teu dinheiro na Inglaterra, tu vai receber 0,7% de juro ao ano. Essa é a tua realidade na Inglaterra. Se tu emprestar 1.000 libras, tu vai receber 70 centavos de libra por ano de juro. Aí alguém te disse assim: Eduardo, pega o teu dinheiro, tuas libras, e empresta para um brasileiro. O brasileiro vai te pagar 80 libras por ano de juro. O que tu ia preferir? Receber 70 centavos de libra por ano de juro, ou receber 80 libras de juro por ano? Com certeza receber 80, né? Isso. O que os estrangeiros fazem, então? Pegam o seu dinheiro e trazem para esses países como o Brasil. Porque aqui se paga muito juro. Legal? Entendido? Perfeito. Agora, pensa o seguinte. Então, tu trouxe o teu dinheiro, tu estava ganhando as tuas 80 libras por ano, bem faceiro, bem despreocupado. E aí, do dia para a noite, o cara diz assim: nós vamos baixar a taxa de juros no Brasil e você não vai mais receber 80 libras por ano. Todo mundo vai receber 1 libra por ano. Aí eu te pergunto, o que tu prefere? Colocar o dinheiro no teu país que tu sabe que é certo, que é confiável e ganhar 0,70 centavos de 1 libra, ou colocar num país de muita corrupção, que bota fogo nas matas, que tudo é ladrão, que tem muita morte, para ganhar 1 libra por ano? Aí seria mais difícil, né? O que aconteceu, então, quando o governo
resolveu baixar o juro, ele afugentou os investidores estrangeiros. E nesse processo de afugentar, o pessoal ficou com medo de deixar o dinheiro no Brasil, resolveu pegar a sua poupança que estava no Brasil e levar para o seu país de origem. O que aconteceu? Isso fez um movimento de aumento por dólar, porque todo esse dinheiro tem que ser convertido em dólar, obrigatoriamente, e fez o valor do dólar aumentar muito. Entendeu? O real enfraqueceu frente ao dólar. E no momento que ele enfraquece, nós acabamos de falar que quando o dólar sobe muito ou o real enfraquece muito, né? Isso impacta sobre o custo de produção das empresas. E aí dá inflação. Então vejam, uma ideia boa que era baixar juro para aumentar a produção, como foi em demasia, desproporcional, ou talvez nem tanto desproporcional, mas sem considerar os ganhos e os possíveis prejuízos, nos trouxe algum problema, que é baixei juro para incentivar a produção, mas afugentei o investidor externo. E aí aumentou o preço do dólar frente ao real e impactou ainda mais sobre a inflação. E aí estragou o nosso cenário, estragou a nossa vida. Tá? Já estou entrando nessa questão agora aqui, ó, política cambial. Porque uma coisa está ligada à outra. Essa política cambial também é uma forma do governo intervir, correto? E nesse processo de intervenção, ele definir o quanto um real vai custar em relação ao dólar, ele pode incentivar as exportações, como desincentivar, ele pode incentivar as importações, como pode desincentivar, mas vejam que isso aqui, essa política cambial, é refém, de certa forma, ela depende dessa política monetária, porque quando se baixa o juro, o investidor pega o seu dinheiro, que estava no Brasil, e leva para o exterior. Bem como que quando o governo aumenta os juros, o investidor pega o seu dinheiro que está lá fora, traz para o Brasil para investir aqui. E aí o que acontece? De certa forma, o real se valoriza frente ao dólar. Então, esse é o problema do Brasil e de toda a economia. As variáveis, elas são muito próximas, e uma interfere sobre a outra. Tá? A gente brinca sempre que a economia, os instrumentos da economia funcionam como um torniquete. Um torniquete numa mordida de uma cobra. Amanda, para que serve um torniquete para uma mordida de uma cobra? Uma picada de uma cobra? Salvem Amanda, por favor. Se ajudaram o Bruno, ajudem a Amanda. Cure aí pela corrente sanguínea. Como é que é? Evitar que o veneno da cobra circule na corrente sanguínea. Perfeito. Então, tu aperta o torniquete e o veneno não vai para a corrente sanguínea, né? Isso. Mas e se tu apertar demais esse torniquete? Vai amputar o braço, a perna. Então os instrumentos são assim. Se você usar mal, você pode causar muitos problemas. Se você usar bem, você traz benefícios. Tá legal? Certo? Bom, povo, vamos caminhar para o encerramento. Tá? Desculpa, eu voltei. E aí o que eu queria tratar, na verdade, que eu tinha pensado, mas nós já falamos,
essa questão do arroz. O arroz, hoje, arroz, feijão, soja, farelo de soja, tá? Esses produtos que nós estávamos falando, o que está acontecendo com eles é um claro exemplo do que a macroeconomia faz ou deixou de fazer, que impactou sobre o preço do arroz, que foi aqui a R$ 42,99. Que foi ao soja que nós estávamos falando, R$ 142. Né? Certo? O resultado de uma oferta e demanda que não foi organizada, ok? Sem problema, Amanda, não te preocupa. Certo? Não foi cuidado essa volatilidade do mercado, dessa demanda e oferta. Isso impactou, né, junto com algumas variáveis macroeconômicas, fez com que nós chegássemos a esse patamar. Então, o que nós estamos vivenciando, e o agro é muito dependente disso, é de políticas microeconômicas de controle da economia e também de políticas macroeconômicas. Tá? Vou lembrar algo que acontece sempre com o suíno. O que acontece, tá? O que acontece? De vez em quando chega um russo lá, né, e acha que está pagando muito caro pelo suíno brasileiro e resolve dizer, olha, os brasileiros não estão cumprindo as regras sanitárias, não vamos mais comprar deles, vamos embargar as compras. Isso nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. Mas eles utilizam esse artifício para tentar negociar um preço menor, algum ganho, tentar barganhar, certo? Mas são aspectos macroeconômicos que interferem sobre o dia a dia do agro, né? O dólar sobe, encarece o defensivo, encarece os insumos, e isso prejudica a vida do produtor de soja. O dólar sobe, encarece a ração, que encarece os medicamentos do gado, e aí isso interfere no preço, no custo de produção da arroba do gado ou do litro de leite. Certo? Então, o que eu queria deixar para vocês hoje de resumo é isso. Que no mundo do agronegócios, do qual vocês estão envolvidos, essas variáveis micro e macro, elas, de uma certa forma, elas precisam ser razoavelmente conhecidas para se antecipar a possíveis variações que causem prejuízo, mas principalmente, e aí vem o que a Daniela falou no início, saber trabalhar formas e estratégias de se precaver e tentar obter algum ganho lá na frente, segurando a produção, né? Se beneficiando de uma alta do dólar, etc, etc. Esse é o resumo da nossa aula de hoje. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, foi bom, hein? Top. Pois é, sabe que eu estou muito feliz com essa aula. Eu acho que foi uma das melhores, mas não por causa da aula em si. É porque a participação de vocês foi muito boa. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Gostei demais. Vocês estão de parabéns. Tá? Parabéns mesmo. Tá? A participação foi muito boa. Tá? Acho que a gente merece nem ter prova, então, ué. Ai, meu Deus, é só dar... Todo mundo participando, ué. Falou pouco, mas falou bonito, Amanda. Vixe, ligou até a Viu? câmera. Essa hora que a gente liga a câmera, para dar uma chorada? Pode ligar, gente. Liga todo mundo, por favor. Eu só não vou ligar a minha, não sei se a minha tá funcionando. Não, a minha não tá funcionando, tá? E também eu não passei perfume, então não dá. Nossa.
Nossa. Fiquem aí só um pouquinho. Vou tirar uma foto de vocês aqui, peraí. Ah, não, Quem todo pode mundo vir? tinha que ligar a câmera, então, calma aí. Liga a câmera aí, liguem a câmera. Ai, Jeová, calma aí que eu vou ligar. Calma, Tá. calma, vai todo mundo ligar, Ortiz, calma. É processo Não, gente, lento. ela não vai ligar a câmera Mas aqui, a não. pose do Trava na Beleza, Nossa, gente. Vocês vai... Gente, Corta. meu cabelo. Cadê a Thalita, Ortiz? Ai, meu Pode cabelo, ligar, Ortiz, dá gente. Não. Isso aqui tá ótimo. Olha que A linda tá legal. linda. Não, Nossa, tá vendo, não, gente? eu não acredito. Eu não acredito. Tem uma com a camisa do Flamengo aí, estragando lá. Acabou com a aula agora. Não, não é possível. Gente, Nossa, não, tá até de camisa social. Olha lá o outro sem camisa. Cadê a Ô, Bárbara? Bruno, você se preparou, hein, Bruno? O que é isso? De que Não. Ô, Eu Tainá, também me preparei. Meu cabelo é de cacatua, gente. É imitação. Preparei. o Tainá tá sem camisa ali, ó. Querendo mostrar os músculos. Olha o tanto que eu tô preparada, eu tô até deitada. Cadê a Bárbara? Bárbara, Posso? Stephanie, não, calma aí. Matheus, Isso aqui não é músculo, não, irmão. Isabela, de novo. É o calor que tá demais. Eduardo. Pois é. Ali, ó, tem Eu tô um. travada na beleza tem meia hora aqui. Matheus, eu tô jogando LOL, né, Matheusão? Tava matando uns durante a aula. Tá. Ih, rapaz. Posso? Pode. Larga esse copo, homem. Joia, top, muito legal. Parabéns, parabéns. Daniela apareceu agora, vai lá, Daniela. Muito legal. Obrigado, gente. Um grande abraço, tá? E vamos Valeu, nos professor. falando. Até mais. Tudo é bom. Tchau, gente. Tchau, Ô, gente. Daniela, tá mais bonita no Quem Instagram. ficar por último é a mulher do Pablo. Tchau.